Bom, estamos aqui para um bate-papo informal e vinho com uma aluna nossa, Wanda Lúcia Ramos. Ela é juíza do trabalho e está aqui para conversar conosco sobre em que essa abordagem do BERT pode auxiliar no trabalho dela lá nos tribunais. Eu fiquei muito sensibilizada com a questão que você trouxe da nossa inserção. Nós não somos, de fato, tão imparciais assim, ou tão desligados do que acontece na sociedade. Inclusive, você fez uma sugestão de que, ao invés de atuarmos pontualmente, ação por ação, que façamos uma intervenção anterior às ações, de uma forma que beneficia um grupo muito maior e se antecipe às ações, né? Nós já temos trabalhado durante esses 10 anos, eu tive muitas oportunidades de levar para você as minhas preocupações, as minhas dificuldades com relação ao volume de serviço, a uma pauta soberbada. Eu tenho visto colegas discutindo na nossa lista privativa sobre os benefícios da conciliação versus os benefícios de um julgamento, de proferir uma sentença que já dirima a questão litigiosa, né? Alguns colegas prestigiam muito a conciliação. Isso se dá em detrimento de outra, se você para uma pauta para uma conciliação, você atrasa, digamos, as outras audiências que estão na pauta, os outros processos que estão aguardando. Eu queria que você pontuasse de uma forma mais ampla do que o nosso dia a dia nos permite, qual é o real bem que nós, juízes, e que o Poder Judiciário pode dar à sociedade, ao equilíbrio como um todo. Parar 10 outras audiências para fazer uma conciliação demorada, que às vezes, por incrível que pareça, envolve questões de família, e pelo menos lá na minha unidade é muito frequente que aconteçam questões de família, né? Enfim, eu paro 10 para privilegiar um, e ali eu me detenho, e ali eu entro na relação, e ali realmente muitas vezes eu consigo um real benefício para uma família ou para duas famílias, enfim. Eu gostaria que você pontuasse essas duas formas de atuação. Uma vez eu perguntei para o Bert Hellinger, já fazem alguns anos, uma coisa interessante. Eu perguntei para ele assim: Bert, como é que a gente chega a uma boa decisão? Ele dizia: basicamente as decisões que a gente toma são divididas em 2 grupos, ele disse. As decisões que levam para o mais e as decisões que levam para o menos. Essa resposta me deixou muito encucado. Basicamente, eu imagino que quando as leis foram criadas e se estabeleceu o Poder Judiciário, a imagem que se tem é que quando há uma lide, uma disputa, um conflito qualquer que precise ir parar nos tribunais, supostamente a ação da justiça deveria sanar isso de uma maneira que gerasse reconciliação. Ou seja, o objetivo do judiciário, em última instância, deveria ser para a sociedade encontrar uma solução que fosse justa para ambas as partes, que trouxesse reconciliação. Porém, muitas vezes, quando nós buscamos apenas cumprir a lei no tribunal, o que a gente consegue é apenas propelir o conflito com um passo adicional à frente, porque as partes saem ainda em litígio. Elas têm um julgamento feito, uma coisa julgada sobre a qual elas podem trabalhar, mas continuam em disputa. Ou seja, o réu e a parte acusante, ou seja, o reclamante, no caso da Justiça do Trabalho, o reclamado, saem dali ainda internamente em conflito. O que nós observamos sistemicamente é que esse conflito continua transladado para um novo contexto. Ou seja, se essa reconciliação não acontecer ali, tudo que vai acontecer é que essa raiva, essa situação não resolvida é levada de volta para um outro contexto, fazendo com que ali também surja um novo conflito. Aí nós temos que pensar, diante disso que você colocou, se nós vamos resolver as coisas aqui agora e deixar para frente uma dívida em termos de não reconciliação que terá que ser resolvida adiante, num outro contexto,
ou se nós vamos buscar efetivamente essa reconciliação agora. Então nós temos que escolher entre um objetivo de curtíssimo prazo e algo que tem uma solução de maior longo prazo, sacrificando um pouco o curto prazo. Quando o juiz atua de maneira a conseguir, de fato, uma reconciliação verdadeira no coração das duas partes, então, efetivamente, nós temos uma solução duradoura. Mas quando ele apenas julga e o conflito continua no coração das pessoas, tudo que acontece é que mais adiante ele terá que julgar de novo uma nova situação e o conflito permanece, perpetua-se. Então eu diria que é muito louvável esse movimento que leva à busca de uma reconciliação, conquanto ela seja verdadeira. O problema é, talvez agora você vai dizer, que muitos dos juízes não estão aparelhados para poder intervir nesses conflitos de uma maneira a conseguir essa reconciliação profunda, verdadeira, que vem do coração. Mas a sua própria experiência, e de tudo que você me disse até hoje, vai dizer exatamente o contrário. Daquilo que você aprendeu conosco, e que não exigiu de você tantas horas assim, surgiram muitos frutos bonitos. Você conseguiu muitas reconciliações profundas e efetivas no coração das partes em litígio. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que isso foi uma solução perene, duradoura para aquele conflito. Ele não continuou mais, porque uma vez que se estabelece essa reconciliação, ela não segue. Por outro lado, a gente pode ver o efeito oposto. Por exemplo, eu tenho uma piadinha que diz assim, que o capitão brigou com a mulher em casa. Então ele foi para o quartel. Chegou no quartel, ele brigou com o sargento. Lá, o sargento então saiu meio desnorteado. O que ele fez? Brigou com o cabo. O cabo ficou chateado com aquilo, encontrou o primeiro soldado que ele encontrou na frente e brigou com ele. E o soldado já não tinha mais o que fazer, saiu andando, então chutou o cachorro. E a piada termina perguntando assim, qual é o erro do cachorro? Ter passado na hora errada. Então aí a gente vê como é que esses conflitos são transladados de um contexto para o outro. E como a busca de uma reconciliação real, verdadeira, nunca é demais. Nunca é um desperdício de tempo. Nunca é um desperdício de recurso. Eu arrisco dizer que esse seria, em última instância, o verdadeiro papel do judiciário na sociedade. Eu costumo observar nas audiências, naqueles contextos em que isso me é permitido, nas grandes empresas, nas grandes leads, chega lá e não tem acordo. Bancos e, enfim, e outras empresas grandes não tem acordo. Então não adianta eu perder tempo com aquilo. Aquilo ali vai ser uma solução técnica. Mas quando chegam pessoas que têm um contato pessoa a pessoa, patrão, empregado, contato pessoal, o acordo ele desanuvia literalmente a situação. E eu costumo pontuar que uma sentença liga as partes, porque ela normalmente tem o mérito ou o demérito de contrariar ambas. E aquele que vence, não vence vence sobre o outro. Quem triunfa, triunfa sobre o outro. Um ganha, outro perde. No acordo, ambos ganham. Né? E uma sentença, ela liga na medida em que a frustração de um é equivalente à sensação de triunfo do outro. E um vai recorrer. O que perdeu vai recorrer. E a coisa perpetua-se. Quando ele não puder recorrer, ele vai continuar com essa raiva. Ou ele vai se vingar, ou ele não vai pagar, ou ele não vai saber usar o dinheiro, enfim. Né? A sentença liga, o acordo libera. E eu tive essa semana a oportunidade, um presente de intermediar, de mediar um acordo em uma doméstica, uma cuidadora de idosos, uma velhinha de 101 anos. Que não foi na audiência porque ficou com medo da juíza prender. Só não foi na audiência porque estava com medo. E foi muito lindo, porque a cuidadora acusava a mãe da reclamada de não cuidar bem dela realmente. Né? E a representante da reclamada, que é essa velhinha, acusava a outra de ter recebido e estava pedindo um dobro. Enfim, enquanto eu não afastei as duas, levei para o gabinete para conversar, a solução não veio. E a solução veio lindamente quando
eu disse para a reclamante, né, que era a cuidadora, que realmente cuidar de um idoso gerava um privilégio e também um ônus. E que se ela não tivesse noção daquilo, que às vezes um idoso que tem que ser limpado como uma criança, né? Uma criança a gente limpa a fralda com alegria, o idoso a gente limpa com lamento ou com pena. E que se a gente não tivesse real consideração com aquilo, não poderia se livrar da culpa, né? Se a gente pudesse lidar com aquilo, perdoando primeiro a si mesmo, né, de ter aquele constrangimento, a gente precisava ter culpa de sentir aquilo. Então a filha da idosa começou a chorar, porque era esse movimento, muito amor, mas muito trabalho. E o que aconteceu? Fizeram acordo. Fizeram acordo. Ou seja, um acordo acontece aqui. Eu gostaria de pedir que você relatasse um caso específico que você nos contou uma vez. Mais um, né? Ela acabou de falar. Sim. Porque esse caso, para mim, relata exatamente aquilo que eu estava dizendo a respeito de contextos estranhos que atuam dentro de outros contextos. Ou seja, muitas vezes surge uma reclamação que vem em um determinado nível ou relacionada a um determinado tema, mas o verdadeiro assunto ou o verdadeiro contexto onde isso se apresenta é um outro contexto. Uma vez você nos contou um caso de um julgamento onde o resultado foi que a parte reclamada teve que publicar no jornal um reconhecimento. Na verdade publicou na ata, que equivale a publicar no jornal, eu lembro. Foi um dos grandes presentes que eu pude ter. Você podia contar para nós, assim, resumidamente, esse caso? Posso. Chegou um vendedor pedindo verbas trabalhistas, uma ação vultosa, e muito bravo. Chegou muito amargurado, com o senho franzido, muito bravo, com muita raiva. E sentou do lado do reclamado o preposto, que era um gerente de filial, junto com o seu advogado. E aí o reclamante estava muito bravo com a empresa e dizia: eu fui o primeiro vendedor, eu abri o campo dessa empresa, eu fiz a carta de clientes dessa empresa, eu divulguei essa empresa no mercado, essa empresa não me pagou as comissões e ainda o dono, que foi com quem eu tive todo esse relacionamento, sequer se dignou a vir aqui conversar comigo. Eu estou indignado. Então eu vi que não se tratava de uma demanda entre empregado e empregador, não tinha vínculo de emprego, ele queria diferença de comissões e, sobretudo, reconhecimento. E, sobretudo, que o trabalho, todo esse trabalho, esse elenco de questões que ele falou, fosse reconhecido pela empresa. Então eu primeiro disse para o reclamante: olha, pela lei trabalhista, as declarações do preposto, a presença do preposto, obrigam o proponente, ou seja, o preposto está aqui representando em tudo a empresa e essa pessoa que te contratou, o dono da empresa. Então tudo que ele disser, fizer, falar ou decidir, ele vai estar falando em nome do outro. O outro vai ser obrigado a cumprir. Verdade? Aceita essa premissa? Tá, aceito. Então eu me dirigi a esse preposto. Eu falei: é verdade que o reclamante, que o fulano de tal foi o primeiro vendedor? É verdade que ele formou a carteira de clientes? É verdade que ele divulgou a empresa no mercado? É verdade que ele foi um bom vendedor? É verdade. Eu poderia dizer que a empresa é grata a essa pessoa? Pode. O reclamante imediatamente não, a cada passo ele foi relaxando, se descontraindo, abrindo, aí termina com suspiro, né?
Bom, então agora você me permite que conste em ata. Eu vou constar em ata. Então eu constei todos esses parâmetros e disse que a ata realmente é pública, equivale a publicar no jornal, porque o processo é público, qualquer pessoa pode usar aquilo lá como quiser. Então eles fizeram um acordo. E literalmente saíram abraçados, é verdade. Saíram abraçados. Aí eu tive outras oportunidades, foi muito bom poder conhecer essa abordagem. Foi muito rico, tem sido muito rico nos últimos 10 anos. E eu ousaria dizer que não fosse por esse veio que eu descobri, o trabalho seria efetivamente muito mais famoso. Exato. Hoje, apesar do volume de serviço, é um prazer poder negociar, participar, ver como atuam essas leis que Bert lindamente expôs, esclareceu. Né? E lá na Justiça do Trabalho a gente lida muito com essa questão do pertencimento, que era o caso. Nesse caso se tratava só de equilíbrio, se tratava de pertencimento também. Do reconhecimento do pertencimento. E na verdade nós lidamos muito também com a ordem ou com a desordem, né? Com muita frequência. E se a gente enxerga isso, fica muito bom de atuar. Né? Mais leve. Mais leve. E eu acho que mais eficaz também. Bom, eu gostaria de agradecer em nosso nome. Antes de te agradecer não só você, mas todos os juízes que fazem um trabalho, a gente sempre diz isso, né? Um trabalho, poxa, eu sou super grata de que vocês estão aí e cuidam de algo que, ao nosso ver, como mesmo a Wanda disse, custa às vezes a saúde, o convívio com a família. Então toda a nossa gratidão a vocês e de coração, porque vocês cuidam de algo que não é nada fácil decidir sobre, às vezes, a vida de uma empresa ou a vida de uma família, e que vocês consigam esses acordos realmente é uma grandeza que cabe somente a vocês que estão atrás aí dessa mesa, que conseguem ver isso no coração das pessoas que estão sentados lá nas cadeiras buscando a ajuda de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Wanda, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. De coração, espero que isso seja útil para você e para os seus colegas, de alguma forma. Muito obrigada. Um beijo. Espero que seja. Sim. E tchim, tchim. Obrigada a vocês. Hoje é uma data muito especial para mim. Ah, é verdade. Agradeço demais a oportunidade de participar desse bate-papo e aprender mais um pouco com vocês. Obrigada pela chance. Em breve a gente vai estar com mais alguma coisa por aqui. Obrigada. Obrigada.